Muito bem. Queridos, nós vamos voltar para o nosso estudo. E hoje, em especial, é algo de extrema relevância para a vida do cristão, né? De todo cristão. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 16. Nós paramos no versículo 4. Então, nós vamos começar no verso 5. Quantos irmãos há? Já está projetado. Mara, esse tanto de gente aqui, imagina se tivesse janta hoje. Pois é, né? Saudade da janta, né? Nossa, a jantinha, falar com você, viu? Era bom demais. Quê? Pois é. Infeliz com esse número de pessoas hoje aqui, né? Umas 40 pessoas, muito bom. Muito bem, queridos. Jesus está conversando com seus discípulos. Muito em breve, muito em breve, ele vai ser preso, julgado, condenado e crucificado. Parece que esse momento de Jesus é longo, que ele começa lá no capítulo 13, quando ele se dispõe a lavar os pés. Aí vem 13, 14, 15, 16, 17, quando ele faz oração. E somente no capítulo 18 ele é preso. Mas João tem a preocupação de transcrever durante esse intervalo do 13 ao 17 as falas de Jesus, né? O momento último de relacionamento que ele tem com seus discípulos. E ele falando que, olha, vocês se preparem porque o mundo vai odiar vocês. E de fato, né, nós sabemos que, por exemplo, Pedro morreu crucificado, e a tradição cristã nos ensina que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, por favor me crucifiquem de cabeça para baixo. E realmente houve uma perseguição muito grande sobre a igreja, né? Principalmente depois de Jesus ressuscitar. Alguns anos depois, alguns imperadores, como Domiciano, impetrou uma perseguição terrível, né? Quem gosta de história aí tem que ter estômago forte para ler o que a igreja de Jesus Cristo sofreu naquele período. Mas Jesus fala assim: olha, mas eu tenho uma notícia boa para vocês, né? E nessa perspectiva os discípulos tristes, porque estavam entendendo que, de fato, o tempo de Jesus, de relacionamento com Jesus, estava acabando. Ele fala da seguinte forma: agora que eu vou para aquele que me enviou. Quem que é aquele que me enviou? Deus Pai, né? Pessoal, estou voltando. Agora que eu vou para aquele que me enviou, para Deus, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Você lembra que várias vezes Jesus falou assim: estou indo. Aí ele disse: mas para onde você vai? Ele não sabe. Nós estudamos isso várias vezes. Os discípulos, a gente não sabe onde, a gente não sabe onde o senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Agora parece que, como diz o pastor Werner, né, a ficha caiu, né? Foi o pastor Ricardo, perdão, da Sociedade Bíblica, falou para muitos meninos, às vezes os meninos adolescentes, ele fala: a ficha caiu. Eles não sabem o que é ficha caiu, né? Porque telefone orelhão, acho que nem existe. Acho que nem Poços tem mais orelhão aí, né? Não lembro de ter visto aqui no centro. A ficha deles caíram, que de fato Jesus Cristo estava indo embora. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Quer dizer, Jesus Cristo consegue perceber no relacionamento da conversa deles com os discípulos, que os discípulos finalmente entenderam que ele iria embora, que o tempo dele na terra estava acabando, né? Judas, eles já deviam ter percebido: pô, Judas saiu e não voltou, deve ser ele o traidor. De fato, que Jesus falou e vai acontecer mesmo. Ele está falando que vai embora já um punhado de vezes, agora ele vai mesmo, né? E aí, mas no versículo 7, ele fala: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
Que história é essa que é para o bem de vocês que eu vou? Por que é para o bem? Já parou para pensar nessa frase? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E eu vou ajudar os irmãos a chegarmos juntos aí numa conclusão. Continua, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Vamos parar aqui, no versículo, antes de começar o 8. Que história é essa que é para o bem de vocês que eu for, se eu não for o conselheiro, como é que é o nome, o Marcinho? Isso é um paráclito, não virá, né, que é o termo no grego para Espírito Santo. Ele está falando o seguinte, presta atenção comigo aqui, vamos desenvolver junto esse raciocínio. É para o bem de vocês, porque dizer, eu vou completar a obra que eu comecei aqui na terra. Eu vou completar a obra que eu vim cumprir, que o Pai me enviou. Então é para o bem de vocês. E ele fala assim, se eu não for, quer dizer, se eu não completar a obra que Deus me propôs, por isso que ele fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas fez feito o quê? A tua vontade, não a minha. Ele como ser humano entendia o que ia acontecer com ele, as dificuldades, a humilhação, o sofrimento. Ele fala assim, olha, por mais que eu goste de vocês, por mais... mamãe está com 82 anos. E eu trouxe meus pais para morar aqui. Toda vez que eu vou na casa dela, eu falo assim, não quero que você venha visitar a gente mais não, porque é tão ruim quando você vai embora, né? Porque ela quer que a gente fique ali o tempo todo com ela. Então é mais ou menos esse sentimento que você está com a pessoa que você gosta, que você ama, sabe que ela vai embora, é um sentimento de tristeza. Mas ele falou assim, eu preciso, porque se eu não for, se eu não completar a obra para o qual Deus preparou desde a criação do mundo, que eu cumprisse, se eu não fizer isso, se eu não for para a cruz, o Espírito Santo não descerá sobre vocês. E é sobre essa perspectiva da atuação e ação do Espírito Santo em nossas vidas, que é o escopo da nossa meditação nesta noite. Quando ele vier, versículo 8, quem que é ele, meus irmãos? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é um negócio aí que muito crente sabe, né? Qual que é a ação do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que significa? Eu não sei. Eu só sei essa frasezinha que eu decorei lá quando era pequeno, lá em Barbacena, como diz a escolinha lá do professor Raimundo. Meus irmãos, qual que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Vamos ler um texto aí que eu acho que colabora um pouquinho para a gente entender um pouquinho o ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios. Já pôs aí, Vamos ler o 21, põe o 21 aí para a gente, porque a frase foi interrompida. Vamos pegar a frase toda. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele, ou seja, Deus, né? Ora, é Deus, aí, Ele nos ungiu. Nos o quê? Selou como propriedade, como sua propriedade, e pôs o quê? O seu Espírito em nossos corações, como quê? Como garantia do que está por vir. Olha aí um texto, meus irmãos, que ensina muito bem a questão do ministério. O que é selou? Antigamente, o povo hoje em dia não sabe o que é escrever carta, né, gente? Os românticos contemporâneos meus aí sabem o que era escrever uma carta para a amada, né? Eu jogava até perfume na carta, né? Não sei como é que chegava lá na Luciana, não. Até perfume eu gastava. Era desodorante, porque eu não tinha dinheiro para perfume. Aí você vai no correio e compra o quê? Comprava o quê? O selo. O que é o selo, gente?
Qual que é a função do selo? O quê? Marca. Ô, gente, você tem que falar com máscara, eu não sei de onde está vindo, não estou entendendo nada. Me ajuda. Tira a máscara e fala e depois põe a máscara de volta. O que é o Jimmy? Pagar pelo serviço do correio. É mais ou menos isso. O selo não é a garantia que o correio dá que a carta vai ser entregue? É isso aí para que serve o selo, gente. Você selou a carta, quer dizer, o correio tem a obrigação de entregar a carta. O que ele falou que ele nos selou? E depois, põe de novo o versículo 22. Não. 2 Coríntios, me derruba não. 2 Coríntios. Só um minuto, não empurra não, né, Raquel? 2 Coríntios 1, 22. Aí, ele, quer dizer, Deus nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito, e ele está explicando o que é selo em nossos corações, como que? Garantia. Meus irmãos, você quer saber se você pertence a Deus? Você tem que saber se é templo do Espírito Santo em sua vida. Porque Ele é a nossa o quê? Garantia. Que o sacrifício de Jesus na cruz tem valor para nós. Esse é o negócio aí da ação do Espírito Santo. Ele faz morada. E é por isso, meus irmãos, que... Vamos ver o outro. Romanos 8, 9. E aí a gente vai concluir essa questão aqui, que eu quero aproveitar para tratar com os irmãos nesta noite. Romanos, capítulo 8, verso 9. 8. Isso. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? Do Espírito. Uma dica, sempre que você estiver lendo a Bíblia e não souber se é Espírito de Deus ou Espírito humano, qual que é a diferença? O Espírito de Deus vem sempre com letra maiúscula, e o Espírito humano sempre com letra minúscula. Então, mas do Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É simples assim, meus irmãos. Por isso, por esse texto e tantos outros textos que colaboram com esta ideia, é que nós refutamos veementemente a doutrina da segunda bênção, como se tivesse crente de duas categorias, crente mais ou menos e crente top, né? Crente que foi lavado com Jesus, mas não conhece o Espírito Santo. Não tem como ser cristão se não for templo do Espírito Santo, não tem jeito. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está afirmando isso. Ah, mas eu tive uma experiência. Não, a experiência sua é ótima, mas é sua experiência. E eu falo para essas pessoas que têm experiência, não, mas eu tive uma experiência ótima. É ótima a sua experiência, agora segura seu pé para você não fazer igual o cachorro que volta no vômito. Palavra de Deus que fala isso. Queridos, o Espírito Santo é o selo, é a garantia. Não tem como ser filho de Deus se não tiver o quê? O Espírito Santo de Deus. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E é justamente sobre isso que Jesus estava ensinando momentos antes da sua prisão. Momentos antes. Ele tinha falado diversas vezes que iria mandar o Consolador. Mas ele aproveita esse momento antes da oração. Esse capítulo 16 termina. E o capítulo 17 ele faz 3 orações, que são lindíssimas as orações. E a partir de então ele é preso. Então Jesus, na sua onisciência, sabia que o tempo dele estava acabando. E ele vai falar assim, olha, eu quero que vocês entendam que se eu não completar a minha obra, quer dizer, se eu não morrer na cruz, se eu não ressuscitar, ele vai falar sobre ressurreição nesse texto ainda, o Espírito Santo não vem, porque a obra não foi completa. Então, vocês estão tristes porque eu estou deixando, e de fato vai quebrar esse relacionamento,
É difícil mesmo, mas é necessário que eu vá para que eu possa completar a obra do Pai. Completando a obra do Pai, eu possa enviar o Espírito Santo. Não tem como ser crente sem o Espírito Santo em nossas vidas. Claro? Cristalino? Continuemos então. Ele fala então que quando ele vier, no versículo 8º, o Espírito Santo, convencerá um homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, antes que Pedro perguntasse, mas o que significa isso? Né, porque Pedro era aquele que falava primeiro e pensava depois. Ele falou assim, eu vou explicar para você, Pedro. Espera aí. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O que é pecado, meus irmãos? O que é pecado? Tira a máscara, me ajuda. Não sei quem falou. Eu pensei que fosse a Ana, ela é a Júlia. Fala, Júlia. Tudo que não agrada. Pecar é errar o alvo. Ok? Quem já brincou aí de dadinho? Né? Eu era horrível naquele negócio, não acertava de jeito nenhum. Nós fomos feitos para dar honra e glória ao nome de Deus. Tudo que a gente faz que desagrada a Deus, nós estamos errando o alvo para aquilo que nós fomos criados e é pecado. E Jesus falou que o pecado, de fato, é não entender, não crer em mim. Esse é o maior pecado que pode ter. Você viver tendo a oportunidade de reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador e descartar este privilégio que é ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas será que isso é possível? Na Bíblia conta um caso de alguém muito joinha, muito belezinha, como diz o pós-caldense, né? Belezinha, aprendi aqui em Pós-Caldas. Tudo o povo aqui é belezinha. Mas é uma belezinha, né? Que era uma belezinha o rapaz, mas não quis não. Quem que é? O jovem rico. O jovem rico, ele disse, olha, pecado é porque não crê em mim. Ele preferiu, ele entendeu que a segurança do dinheiro era melhor do que Jesus Cristo. Olha só o que João, no próprio livro, que Jesus Cristo, está relatado em João, que Jesus Cristo fala em João 3,36. 3,36. Quem crê no Filho, tem o que, meus irmãos? A vida eterna. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita, olha só, para aí, pode deixar aí. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Olha o pecado. Quem rejeita o Filho não verá o quê? A vida. Mas permanece o quê? Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Dá para casar os dois versículos, meus irmãos? Pecado é rejeitar a ação de Deus em nossas vidas, manifesta pelo amor dele em nossas vidas através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em função disso, você está declarando assim, eu quero viver de acordo com a minha vontade. Eu não quero acertar o alvo. Eu não quero ser para aquilo que eu fui criado. Eu quero ser aquilo que eu quero ser. E aí a gente se estrepa. A ira de Deus permanece sobre essas pessoas. Então, a primeira ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é convencer o homem do pecado. A segunda é da justiça. Ora, meus irmãos, que justiça é essa? E aí, meus irmãos, foi domingo, eu acho que foi domingo na escola dominical que eu falei um pouquinho sobre isso, sobre os trabalhadores na vinha, uma das parábolas mais difíceis que tem na Bíblia, e a gente entende justiça muito pela perspectiva humana. Justiça na perspectiva humana é cada um receber de acordo com aquilo que merece. Não é isso? Justiça nossa é isso, cada um recebe de acordo com quem merece. Quem merece aplauso, aplauso, quem merece chicotada, chicotada. Esse é o nosso conceito de justiça. Né? Vamos ver o que Paulo nos fala sobre justiça de Deus, Romanos 3, 21. Olha que
texto, meus irmãos, que lambada que a gente leva quando a gente vê esse texto maravilhoso. Romanos 3, 21, nós vamos ler até o 26. Mas agora se manifestou uma justiça, olha só, que provém de quem? De Deus. Não é a justiça porca nossa não, o que Paulo está falando é isso. Não é a justiça porca nossa não, é de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos os que creem. E aí ele fala, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, olha só, o ofereceu. Ofereceu quem, meus irmãos? Jesus Cristo, como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua, o quê? Justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, o que esse texto maravilhoso nos ensina? Que Deus é um Deus justo, e Ele cumpriu com justiça os nossos pecados. Mas se nós não somos condenados, como é que Ele cumpriu? Ele cumpriu através do amor dele em Jesus Cristo. É por isso que a justiça de Deus, muitos chamam de justiça generosa. A nossa relação é dar ao outro aquilo que ele merece. A justiça de Deus se manifesta no amor dele pela humanidade, mandando Jesus Cristo pagar o preço daquilo que eu e você merecíamos receber. E é este fato de convencer o homem que o preço do pecado dele foi pago lá na cruz do Calvário, que a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus, é função de quem na vida do homem? De convencer um homem? Do Espírito Santo. Agora ficou mais claro, não ficou? Assim espero, né, Bárbara? Então o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado. Ó, não crer em Jesus Cristo, você está afastado de Deus. Porque em Cristo Jesus, Deus cumpriu o quê? A sua justiça. Você não tem condições de pagar o preço do seu pecado. Jesus Cristo veio na cruz e tomou na cruz do Calvário o preço do seu pecado. Por que os irmãos creem que na cruz do Calvário Jesus bramou, desesperado, Deus meu, por que me desamparaste? Por que, meus irmãos? Porque naquele momento, Jesus Cristo não tinha comunhão com o Pai. Porque o Pai é santo. E naquele momento, ele não era santo, Jesus Cristo. Ele estava com o meu pecado. Como é que ele vai ser santo com o meu pecado? Deixa eu te falar, estava com o seu também. Aí que complicou mais ainda, né? Estava com todos os nossos pecados. Esta ação de justiça generosa, do amor de Deus sobre a humanidade, quem convence, porque isso é loucura. Você fala isso para uma pessoa e chama um cara bem inteligente aí, né? Um pós-doutor em filosofia, física, quântica, um negócio que a gente... Um dia eu fui ler um livro sobre aquele universo na casca dos nós, daquele cara, né? Eu fiquei numa tristeza, eu sou burro demais da conta. Eu não conseguia perguntar para alguém o que era o livro. Minha falta de discernimento era tão grande que eu não conseguia fazer uma pergunta. Gente, como é que faz um negócio desse? Não estou entendendo absolutamente nada. Então você pega um sujeito dele mais inteligente que tiver sobre a face da terra, explica um negócio desse. Se o Espírito Santo não atuar na vida dele, ele vai rir de você. Como é que é? Deus mandou Jesus, que é próprio Deus, esvaziado da sua humanidade, vir na terra como homem servo, como servo, morte de cruz, para pagar o preço da justiça de Deus sobre o seu filho, em favor de mim. O que ele vai falar? Você está de brincadeira. Por isso
que o Evangelho é loucura para o mundo, meus irmãos. É o Espírito Santo que convence. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver aí Mateus 25, 31 a 33. Porque ele fala assim, ó, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quer dizer, eu cumpri o projeto de Deus, a justiça de Deus foi cumprida em mim, ok? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Em Mateus 25, 31 a 33 diz o seguinte, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Querido, olha só, o juízo é esse momento onde Deus vai, até aquele momento, Ele é o nosso advogado, intercede por nós, mas haverá um momento que Ele não será mais o nosso advogado, Ele será o quê? O nosso juiz. 20 benditos de meu Pai, né? Olha o texto maravilhoso. Vocês estão separados antes da criação do mundo. E para os outros? Afastem-se de mim. Não conheço vocês não. Aí tem uns caras de pau. Mas Senhor, em teu nome. Fiz isso, fiz aquilo outro. Azar o seu. Conheço você não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Né? Queridos, esse é o juízo de Deus. Em 1 Colossenses 1, 13 e 14, que é um texto que eu repito, tem alguns versículos que eu gosto de repetir aqui na igreja, eu faço de propósito. Eu sei outros, viu gente, não é só esses que eu sei não, mas eu acho que repetindo ajuda os irmãos a gravar essa história. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses, esse mesmo. 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha, porque ele é juiz e porque o príncipe deste mundo já está condenado. Pois em Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, àqueles que o recebem, àqueles que o confessam, como é que Paulo diz em Romanos capítulo 10? Com a boca se confessa e com o coração se crê. Estes que fazem isso, que declaram Jesus como Senhor e Salvador, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou do reino do seu filho, para o reino do seu Filho amado, 14, em quem temos a redenção, a saber o que, meus irmãos? O perdão dos nossos pecados. Esse é o juízo, meus irmãos, o diabo sabe que ele está julgado e condenado, e a condenação dele é jogada na cara dele toda vez que alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Este mundo pertence ao maligno e não é à toa que João assim o retrata. O mundo jaz no maligno. Vocês lembram quando Jesus foi levado para ser tentado no alto do monte? Ele falou assim, se me adorar, o que eu vou fazer? Eu vou te dar todos esses reinos. Jesus falou assim, que nada é meu? Ele falou isso? De fato era mesmo dele. Mas ele já está julgado. Olha só, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Porque em Cristo Jesus, naqueles que confessam, são resgatados do império das trevas, são resgatados deste império, deste mundo, e são transportados para o reino maravilhoso de Jesus Cristo. A estes recebem o nome de filhos de Deus. Aos que creram, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Muito bem, continuando. Versículo 12, né? Então,
antes do 12, recapitulando, qual que é a ação do Espírito Santo? Tem como alguém ser cristão sem o Espírito Santo em sua vida? Não tem. O que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas? Nos convence que nós somos pecadores, que se não confessarmos a Jesus Cristo nós estamos lascados, não é isso? É versão atualizada João Marcos, né? Nós estamos lascados. Além disso, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça. Que a justiça de Deus se completou, se realizou em quem? Em Cristo Jesus, que tomou os nossos pecados na cruz do Calvário. E do juízo, que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, então são o quê? Transportados para o reino de Deus, e o príncipe desse mundo está então condenado. Ficou clara a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, meus irmãos? Muito bem. Versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas não o podem suportar agora. Eu fico imaginando, meus irmãos, a sensação de Jesus, quanta coisa eu queria passar para vocês. E eu falo isso porque eu sou pai de 3, né? E muitas vezes os filhos da gente vai num caminho que a gente não quer, e a gente fala assim, meu filho, eu queria que você não desse cabeçada. Mas eu fico pensando que o meu pai deve ter pensado a mesma coisa que eu, né? Eu tive que dar umas cabeçadas para entender as coisas, né? Eu falei assim, tantas coisas, mas vocês não podem suportar agora. Jesus falando assim, tem muita coisa, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai explicar muita coisa para vocês vão poder entender. É essa ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Vai nos santificar. Quem nos santifica é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Aí, ó, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos guiando, nos orientando, testificando. Ô, gente, a gente que é crente, que negócio que você vai fazer, que você sabe que não deve fazer, você não ouve uma vozinha? Não faz isso não, meu filho. Vai para esse caminho, não. Muitas vezes a gente é teimoso, né? Ah, eu vou pagar para ver. Aí dá errado, a gente faz qualquer coisa. Deus, me ajuda. O que aconteceu? Aí fala assim, cara de pau, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa é a ação pós a entrada do Espírito Santo na vida da pessoa. É ele que nos santifica, é ele que nos guia, é ele que nos faz entender melhor a vontade de Deus. Ele não falará, o Espírito Santo, de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Né? O que está por vir, meus irmãos? A volta de Cristo, isso mesmo, Manero. A volta de Cristo. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, né? Ele me glorificará. Esse negócio de glorificar o nome de Jesus é um negócio muito interessante. Pelo fato de Jesus ter aceitado o ministério, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, né, ele fala lá no finalzinho, por isso, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o quê? Senhor. E aí, né, repetindo pela enésima vez na nossa igreja, Senhor aí não é pronome de tratamento, é Kyrios, Senhor absoluto, dono de tudo, autoridade máxima. Este é o conceito. Mas existem outros textos que colaboram. Se você pular a página em João 17:5, na oração que Jesus faz por si mesmo, momentos antes de ser preso, ele fala assim no versículo 5 do capítulo 17, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes do que, meus irmãos? Que o mundo existisse. Esse conceito da glória que Jesus tinha, que era a mesma glória do Pai, antes que o mundo existisse, a nossa cabeça não consegue entender. Nós somos criados, como é que é a história dele antes do universo existir? Pois é, dá um nó, né? Dá um nó.
a gente consegue entender a eternidade futura. Eternidade futura é tranquilo, né? É tranquilo. Você fala assim, quantos anos Marcelo tem? Eternidade. Aquele negócio que não conta, não dá para contar. Agora, passada, quanto tempo ele nasceu? É muito tempo atrás, mas teve uma data, bem antes de mim. Quando eu era menino, minha mãe falava assim, dá a mão para o Marcelo, para atravessar a rua, ele é mais velho que você. Não é, Marcelo? Você lembra? Eternidade passada a gente não consegue entender. O que ele está falando é que antes que o mundo existisse, antes de tudo existir, quer dizer, Deus fora do tempo. É coisa para a gente parar com calma, né? É Deus fora do tempo, Ele criou o tempo, Ele criou o universo e criou o tempo. Ele tinha a mesma glória, e essa glória será restituída, foi restituída quando Ele ressuscitou. Outro texto que fala sobre isso de forma bem clara, Hebreus, capítulo 1, verso 3. Olha que texto interessante. Nós estamos encerrando, estou até atrasado, mas vai dar tempo. Hebreus 11, 1, 3, não é 11 não, é 1. Hebreus 1, 3. O Filho é o quê? É o resplendor da glória de Deus e a expressão que, meus irmãos, exata do seu ser. Sustentando parte das coisas, todas as coisas, por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí o texto vai falando de forma maravilhosa esse texto. A glória. Ele está falando assim, ele, o Espírito Santo, uma das ações é glorificar o nome de Deus através de nossas vidas. Para pensar a nossa responsabilidade, meus irmãos. A nossa missão é glorificar o nome de Deus através de nossas ações. Ele me glorificará porque receberá o que é meu. O que é meu, meus irmãos? Receberá o que é meu. O que Jesus está falando que é meu? Hã? Não estou entendendo, Dani. Será que é a eternidade? O que é meu? 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Vamos ver o que é meu. 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês, é a igreja que ele está falando aí, viu? Vocês, igreja, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Por que vocês não são de vocês mesmos? Porque vocês foram o quê? Comprados. Por quê, meus irmãos? Alto preço. Que alto preço é esse? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só o que ele me glorificará. O Espírito Santo, voltando então para João 16, 14. O Espírito Santo me glorificará, porque ele é templo, ele faz habitação dentro da sua igreja, porque receberá do que é meu. O que é meu, gente? A igreja de Jesus Cristo, que foi comprada, resgatada pelo sangue precioso de Jesus. E o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. E aí ele extrapola o conceito de igreja, né? Todo o universo. Por isso eu disse que o Espírito receberá que é meu e o tornará conhecido a vocês. Repetiram a ideia, né? Aí ele fala tipo uma charada, né? O que é, né? Os discípulos não conheciam o que é, mas ele fez essa charada aí. Mais um pouco e já não me verão. Por quê? Daqui a algumas horas será preso. Então mais um pouco e vocês não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. O que ele está falando? Da crucificação e, consequentemente, 3 dias depois da sua ressurreição. Porque ele apareceu diversas vezes. Vocês lembram da pescaria, da pescaria, quando ele entrou dentro da casa lá, quando ele falou com Tomé, quando ele mandou chamar Pedro, apareceu para as Marias. Você lembra dessas histórias todas, testemunhadas por diversas pessoas da volta de Jesus? Então ele disse, olha,
Presta atenção, a tristeza de vocês, mais um pouco vocês não me verão, mas a alegria, quando eu voltar, ela vai durar para sempre. E a vida cristã é assim, meus irmãos. De vez em quando a gente passa uns apertos aí, umas dificuldades, né? Mas a tristeza no cristão é passageira. A alegria dura para sempre, porque Jesus Cristo nos comprou e nos fez morada do Espírito Santo. Lembre-se sempre disso, né? Ele é o selo é a garantia de que quando Jesus voltar, ele irá resgatar a sua igreja e passaremos a eternidade louvando e glorificando o nome de Deus. Amém? Foram poucos versículos, mas o tema era mais complexo um pouquinho, e eu queria trabalhar de forma bem cuidadosa com os irmãos a questão da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Muito bem, passei 2 minutos, né? Nem doeu nada, né? Muito bem. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, vamos orar para encerrar. Excelso e soberano Deus, obrigado por esse privilégio de estar aqui com meus irmãos, filhos do Senhor, lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, ó Pai. Declaramos aqui que o Senhor nos selou com Teu Santo Espírito e queremos que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome, ó Pai. Afasta de nossa mente, de nossas mentes, dos nossos corações, tudo aquilo que não engrandece o Teu nome. Queremos ser Teus filhos que trazem alegria ao Senhor, ó Pai. Guarda cada um dos Teus filhos aqui presentes, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Recebe agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pela Tua palavra que falou aos nossos corações.